Senhor. Vamos para o capítulo 13 do livro de Gênesis, que é a aula 14 do nosso curso A Bíblia Sem Mistérios. A gente está desenvolvendo agora a chamada de Abraão, a saída de Abraão da sua terra. E ele leva, nós vimos a aula passada, que ele leva consigo o seu sobrinho Ló. E o Ló não estava incluído na chamada que Deus havia feito para Abraão. Ainda era Abrão, aí nessa época. Ele ainda não era Abraão, ainda era Abrão. Entretanto, dentro das limitações que Abrão ainda tinha nessa época, ele acabou levando Ló, um sobrinho seu, para que eles fossem nessa caminhada, rumo àquilo que se tornaria depois o propósito de Deus, depois não antecipadamente, mas que se tornaria o povo que era o propósito de Deus, estabelecer um povo seu aqui na terra. Então vamos começar lendo quando Adão sobe do Egito para o sul e acampa ali em Betel. Então Abrão estava no Egito e ele subiu, ele saiu do Egito, ele voltou do Egito. Nós vimos a aula passada que lá ele teve uma série de problemas, mas ele saiu de lá também bastante enriquecido. Então diz assim o texto: saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado, como em prata e em ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Era uma característica de Abraão sempre estar invocando o nome do Senhor quando ele chegava nos lugares. Isso fazia parte do seu processo de relacionamento com Deus. Veja bem, vamos lá, vamos contextualizar no local, época, tudo direitinho. A Bíblia fala que Abrão saiu e ele foi para o Neguebe. O que era o Neguebe? O Neguebe é um deserto que ocupa hoje, nos dias de hoje, 60% do estado de Israel. Então ele está situado ali hoje, nos dias de hoje, ao sul de Israel, ao sul da nação de Israel. E a maior cidade que tem hoje lá é Berseba. Então, hoje é uma nação de origem judaica e você encontra ali também beduínos, mas naquele tempo a população era diferente dessa região. E Abraão percorreu essa região vinda do Egito. Então ele tinha vindo do Egito, ele saiu lá do Egito, subiu na direção de Israel, da terra prometida, o que depois viria a ser o local de posse deles, e então ele veio de lá muito rico. Observe que isso tudo é dito aqui no texto. Por quê? Porque depois que ele saiu de lá do Egito, da situação em que ele teve, da esposa dele, onde ele contou, assumiu que a esposa era irmã, e que Faraó acabou querendo casar, transformá-la em mulher dele, mas depois Deus o repreendeu a Faraó por conta disso e não permitiu que isso acontecesse. Nós vimos que Abrão ele acabou sendo enriquecido ali por Faraó, dando-lhe muito gado, prata, ouro. E às vezes a gente observa que existem coisas nas nossas vidas que aparentemente aos nossos olhos a gente não entende por que acontece, mas Deus tem um propósito em tudo. E havia de fato, mesmo sendo algo
aos olhos humanos não era compreensível que Abrão fizesse, Abrão fez, né, que foi afirmar, esconder que Sarai era sua esposa, que na verdade Sarai era de fato meia-irmã de Abrão, mas era sua esposa, e ele tinha medo de ser assassinado. Porém, esse momento gerou para ele, né, essa informação acabou fazendo com que Faraó o enchesse de prata, de ouro e de gado, né? Então ele agora estava indo ali do Negueb para Betel, era outra região, e até que chegou a um lugar entre Betel e Ai. Ai também era uma pequena vila lá em Canaã. Aí depois tem um episódio interessante lá no livro de Josué com a cidade de Ai. E você vê que é uma cidade muito antiga, um vilarejo muito antigo. Mas ele arma um acampamento ali onde ele já tinha armado anteriormente pela primeira vez, já tinha construído um altar, e ali Abrão voltou a adorar ao Senhor. Então Abrão volta a adorar ao Senhor nessa cidade, né, nesse local onde ele colocou o seu altar, onde ele já tinha feito acampamento anteriormente, né? Então foram os primeiros movimentos de Abrão depois que ele sai do Egito, né? Os detalhes dessa passagem, a gente vai encontrar exatamente isso, né? Que Abrão ele ficou muito rico por conta da saída dele do Egito, de Faraó tê-lo dado, né, muitas posses, né? Então fez dele de um homem extremamente rico, né? Cheio de bens, né? Bens que podiam realmente fazer a diferença na vida dele. E ele também sempre buscava o Senhor. Então era uma coisa que ele fazia, era invocar o nome do Senhor, e Deus estava sempre com ele, porque toda vez que você invoca o nome do Senhor, Deus se faz presente na tua vida, né? Então, em Gênesis capítulo 13, versículo 5 ao 9 diz assim: E Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam naquela terra. Então Abrão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e ti, e entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Então esse aqui foi um momento crucial, onde ele percebe que não será possível continuar a caminhada com Ló. E ele dá a opção de Ló escolher para que lado ele deveria ir, né? Para onde ele deveria ir. Então, o texto revela uma coisa importante. Primeiro, a Bíblia fala que os dois tinham tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Esses bens se referem a rebanhos e pessoas ao seu redor, tendas. Então a terra não tinha como alimentar os seus rebanhos e alimentar as pessoas, né? Porque os rebanhos, eles também consomem, têm despesas, e riqueza também traz despesas, e riqueza também traz cuidados, também traz necessidades importantes que precisam ser atendidas. E aquilo ali foi o que foi o instrumento, né, a ferramenta de Deus para poder restabelecer e reajustar o ministério de Abrão, e a separação de Ló também, para definir algumas coisas importantíssimas, né?
o que de fato havia no coração de um e o que de fato havia no coração do outro. O que havia no coração de Abrão e o que havia no coração de Ló. Porque quando as pessoas buscam a direção de Deus com propósitos claros, definidos, e não materiais ou simplesmente pela direção e chamado de Deus, o resultado é sempre melhor do que aqueles que buscam a direção de Deus visando valores aqui da terra ou visando, tendo foco nas coisas que estão aqui na terra. E a gente vai ver isso na história de Ló de uma forma bem clara e nítida. Olha só o que fala no capítulo 10, o capítulo 3, versículo 10 e 11. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Então olha só, vamos para os detalhes. Ló olhou para as campinas do Jordão e viu o que ali era uma terra bem regada, era como o jardim do Senhor, era como a terra do Egito. Então, são três características que são fundamentais para atrair o homem para o pecado. Primeiro, focar naquilo que os olhos veem, focar naquilo que o alimenta, e focar naquilo que abre seu entendimento. Foi assim que aconteceu com Eva, é assim que 1 João 2,18 fala que o mundo nos oferta, e foi mais ou menos assim também que Ló observou e fez a sua escolha. Quando ele fez a sua escolha, ele fez baseado nisso, baseado naquilo que os olhos dele estavam mostrando. Então, quando Abrão deu a opção para ele de escolha, de para que lado ele iria, então Ló preferiu aquilo que os olhos mostravam que era o melhor. Na vida espiritual, não é assim que funciona. Abrão, você tem uma ideia, ele ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Então, se Abrão olhou para o lado contrário de Ló, o lado de Ló mostrava campinas verdejantes. O lado que Abrão sobrou para Abrão, não foi nem o que ele escolheu, era um lado onde havia somente os carvalhais de Manre, era um deserto tremendo. Ou seja, os olhos de Abrão viram outra coisa. Porém, Abrão confiava no Senhor. Abrão confiava naquilo que Deus havia prometido para ele, e ele preferia estar caminhando no lado contrário do que os seus olhos veem, mas confiando naquilo que o Senhor estabelecia. Versículo 12 então diz assim: Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Aqui a gente vai ver a dinâmica do pecado. Abrão foi para Canaã e Ló foi pouco a pouco se chegando a Sodoma. E o versículo diz assim, ao confiar no que os seus olhos te mostram, não o versículo 12, mas uma explicação. A tendência é se aproximar mais e mais do pecado. Pessoas que confiam no que os seus olhos veem, pessoas que confiam naquilo que está diante do seu olhar, são pessoas que tendem a estar se aproximando cada dia mais do pecado, se aproximando cada dia mais do erro, se distanciando do propósito de Deus. O propósito de Deus é o alvo, o pecado é errar o alvo. Por conta disso, Ló acabou cada vez mais longe
de Deus. O versículo 13 já falava que era Sodoma, que havia lá em Sodoma. E a Bíblia diz que assim: ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. E era desse tipo de gente que Ló estava se aproximando diariamente. Cada dia ele estava mais perto, né? Homens perversos e pecadores, né? E Deus, então, ali reafirma a sua promessa a Abraão, e este confiou no Senhor. Por conta das escolhas que Abraão fez, Deus reafirma a sua confiança no Senhor. Mas eu queria falar um pouco mais sobre a dinâmica do pecado, a dinâmica da queda. Tudo aquilo que atrai o homem pelos olhos leva ele ao pecado, né? Tudo aquilo que atrai os homens para sua satisfação carnal dos anseios terrenos aproximam cada vez mais o homem do pecado e afastam cada vez mais o homem de Deus. O homem que vive por vistas, por aquilo que vê, e é guiado por aquilo que vê, a tendência é que ele venha a pecar. E foi por isso, que Abrão escolheu o lado inverso de Ló, e Ló acabou se aproximando cada dia mais de Sodoma e acabou habitando em Sodoma, como nós vamos ver, no meio de homens perversos e que desagradavam profundamente a Deus. Isso trouxe consequências terríveis na vida de Ló. Isso trouxe também problemas para Abrão no futuro, depois que ele teve que solucionar, mas principalmente acabou gerando uma geração maldita, no qual nós vamos falar mais adiante, né? Nós vamos falar mais adiante. E com relação a Abrão, Deus mantém a sua promessa. E Abrão confiou no Senhor, por isso Deus manteve a promessa. Versículo 14 ao 18 diz assim: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte e para o sul, e para o leste e para o oeste. Toda esta terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado para outro, porque eu darei a você. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximos aos carvalhos de Manre, no Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Vamos aqui para mais esse detalhe para finalizar esse capítulo, onde Deus reafirma a sua promessa para ele. E quando Deus diz olhar para o norte, sul, para o leste e para o oeste, ele estava dizendo que todo aquele território, até mesmo de Sodoma, e de Gomorra, seriam dados em posse para o povo de Israel, para o povo de Abraão, para os descendentes de Abraão até então. O que isso gerou um comportamento, uma certeza, uma confiança da parte de Abraão de que ele poderia ficar em qualquer lugar, que Deus estaria com ele. Então a lição mais importante que nós tiramos dessa aula é essa: que não importa o que você esteja vivendo hoje, não importa o momento de dificuldade que você está passando, não importa se hoje você está caminhando rumo ao deserto, Deus vai te abençoar com a promessa que Ele tem para a tua vida, né? E o final desse capítulo, mais uma vez, é mostrando que Abrão, quando ele montou o acampamento lá nos carvalhos de Manre, né, que fica na cidade de Hebrom, essa região, na região de Hebrom, a região depois que se tornou a primeira capital de Israel, através de Davi, depois, antes dele tomar Jerusalém, a Bíblia fala que ele construiu um altar dedicado ao Senhor. Isso sempre foi uma marca na vida de Abrão, e ele não deixou que isso se apagasse, né? Então aqui a gente conclui essa aula, né? E que Deus abençoe no nome de Jesus, que vocês possam usufruir. Até a próxima aula.